Muito boa noite para você que está vendo esse vídeo gravado. Hoje temos mais um bate-papo de valor. Hoje, nosso convidado especial, Adalto Rodrigues. Vamos falar aqui sobre a formação das crenças, principalmente sobre o assunto dinheiro, é claro, puxando aqui a sardinha para o meu lado. E é claro, o Adalto ele é hipnoterapeuta. A gente vai falar sobre a questão das crenças, as crenças limitantes, quando são formadas essas crenças, o que, que a gente pode fazer para mudar isso. E é claro, são 30, 40 minutos de bate-papo, até em respeitar o seu tempo, então não vai dar para dar aquela profundidade que a gente poderia. Mas vale muito a pena acompanhar até o fim, porque eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa aí, muitos insights bons aí para você. Chegando aqui, se eu estiver ficando bom nisso e souber o que eu estou fazendo, né? E isso é assim mesmo. Aí, ó, hoje foi rapidinho. Adalto, muito boa noite, seja bem-vindo. Extraordinária noite. Tá me ouvindo bem? Tô sim, como é que tá o meu som e imagem aí para você? Tá perfeito, tá perfeito. Tá Que bom, bem que bom. aí. Cara, Vamos lá. obrigado pela sua disponibilidade, encaixar sua agenda aí para a gente fazer esse bate-papo de valor. Tem sido muito legal os bate-papos que a gente teve aqui nas últimas semanas, tem sido muito rico e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, porque é um assunto muito caro, muito é, importante, e eu tenho certeza que vai dar muitos insights. Como eu estava comentando antes, é claro que pelo tempo não dá para a gente dar a profundidade que poderia, mas sempre tem algum insight, tem aquela dica especial que pode agregar. Antes de qualquer coisa, se apresenta para o pessoal te conhecer. Bem, novamente, excelente noite. Eu sou Adalto Rodrigues, eu sou hipnoterapeuta Omni. A Omni é a maior escola de hipnoterapia do mundo e eu tenho me especializado em questão de sono. Até quando você falou assim, nossa, a questão financeira é uma das coisas que mais tira o sono Mas, da galera aí, né? exato. Então, no caso, o meu foco não é a questão financeira, mas eu entendo, eu consigo mostrar para a pessoa como que ela consegue adormecer mesmo com todos os nossos problemas que tem a vida moderna, né? Então Exato. é muito bacana. Estou desenvolvendo um produto aí que as pessoas que já já tiveram acesso conseguiram dormir muito melhor. Então é cuidar, né? A gente tem que cuidar da gente, né? Eu acho que a questão Perfeito. financeira, até a saúde mental, quantos suicídios acontecem, né? A gente está no mês de setembro amarelo, quantos suicídios acontecem pela essa questão financeira. Então, é um tema muito importante. Parabéns pelo trabalho que tem realizado aí, pela dedicação. Tenho certeza que está impactando muita gente. E vou aprender também hoje, né? Vou trocar Opa, uma ideia, mas vou aprender também contigo. vamos junto nessa, porque realmente assim, eu estou ansioso, porque de fato, quando a gente fala de dinheiro, uma das primeiras coisas que a gente perde quando perde o dinheiro é o sono também, né? E isso é sabido que dentro do tripé da saúde a gente fala de alimentação, atividade física e sono, né? Mas, então, acho que é muito importante sim, e tudo quanto é ferramenta que a gente pode usar para melhorar a qualidade de vida, a pergunta que fica é por que não, né? Então acho que vale muito a pena. E a gente conversando antes, combinando aqui o que, que a gente ia falar na live, você falou muito da questão das crenças também, né? Onde que entra tudo isso dentro do seu trabalho e como que onde você chegou para chegar nesse nível de crença e que te habilita, vamos dizer assim, para falar sobre isso? Tiago, o que acontece? Quando eu fui estudar hipnoterapia, fui a fundo, fiz diversos cursos, né, acho que meia dúzia ou mais, e aí eu fui entendendo como é que funciona a mente. O porquê que nós fazemos o que fazemos e por que nós deixamos de fazer coisas que nós sabemos que deveriam ser feitas. Isso, às vezes assim, é preguiça, né? Por exemplo, ir na academia, não, é preguiça, é falta de vergonha na cara, enfim, sei lá, é porque dormiu mal. Inclusive, tem uma notícia agora que quando você dorme mal, você fazer ginástica é bom. Porque o pessoal pensa assim, não, você está cansado, não faz ginástica. Não, é o contrário, é bom para você dormir melhor na próxima noite. Logicamente, não com toda intensidade, mas com moderação. Enfim, eu fui entendendo que, na verdade, tudo isso que você faz ou deixa de fazer, na verdade, tudo tem um fundo emocional. E a emoção é uma coisa que está no nosso subconsciente. Você não consegue acessar ela a hora que você quer.
Ela apenas vem, é uma programação, né? Sua crença é uma programação. E aí você entendendo melhor essa programação e sabendo como agir para mudar essa programação, na hora que o resultado vem. E é muito Boa. incrível nas hipnoterapias, porque quando a gente consegue identificar a raiz do problema, porque é que nem pensa que a hipnoterapia vamos dizer assim, você chega com uma febre. As terapias convencionais, em regra, né, não posso generalizar aqui, mas elas vão focar no sintoma. Ah, vamos lá, ou seja, como se fosse dar um antitérmico para a febre. Só que qual que é a causa da febre, né? Na hipnoterapia, a gente volta lá e, e entende como começou essa febre, o porquê que essa febre está vindo. Porque tudo, na verdade, o nosso corpo ele mostra o que está acontecendo na nossa mente. Sim. Você pensa que o seu corpo é uma demonstração do que está acontecendo na sua mente, né? Deixa eu dar boa noite aqui para as pessoas aqui, né? Vi meu Isso. faz às vezes aí, por favor. Não, por favor, pode continuar, pode continuar. Não, não, é o Michael. Boa noite, Michael, bem-vindo. Né? Quem mais que entrou aqui? Nossa, Alessandra, puxa. Valquíria. Aqui esse é um momento legal, porque assim, pessoal, a ideia são assuntos que realmente são de grande valor. E de repente tem alguém que você conhece que poderia e precisaria ouvir sobre isso. Então, se vocês puderem compartilhar no seu story, num grupo do WhatsApp, essa live que está acontecendo, de repente vocês estão ajudando alguém a fazer com que essa informação chegue para eles. Então, mete o dedo aí, vamos compartilhar, porque vale muito a pena, vamos ajudar quem precisa, tá bom? E Justamente, lembrando eu que, tenho certeza que vão ser dicas práticas aqui hoje de como implementar, né, para você sair daqui melhor, porque eu acho que é sempre isso, né? Todo dia eu termino assim, o que que eu aprendi hoje? Então, espero que a gente vai trazer vários insights aí, que tenho certeza que vocês vão poder aprender aí e já de repente já colocar em prática. exato, até porque o objetivo é falar tanto das crenças quanto o impacto disso nas finanças, né? E aí entra a questão de como que isso impacta nas crianças. E ó, vou fazer um adendo aqui. Acabou de entrar a Viviane Santos, ela é minha convidada de amanhã. Estou muito ansioso porque amanhã o assunto vai ser compras por impulso ou a compulsão por gastar. A Viviane é sensacional. Fica já o convite para amanhã, porque vale muito a pena o bate-papo. Vivi, estou ansioso aqui esperando o bate-papo de amanhã. Mas, Adalto, voltando aqui para hoje. Hoje a gente vai falar de crenças e o impacto nas finanças e principalmente na primeira infância. Então, já entrando nesse assunto, explica para o pessoal e para mim como que é. Boa noite, Marco. Boa noite. Como é essa questão das crenças na primeira infância? O que que acontece? Como eu expliquei, a nossa mente ela funciona sob associação. O que que é isso? O que acontece hoje, a sua mente procura no seu banco de dados, nos seus arquivos, alguma coisa que ela já conhece para entender o que está acontecendo agora. Por exemplo, isso aqui a gente sabe que é uma live porque a gente assistiu live tudo antes. A primeira vez que alguém fala assim, vou fazer uma live aqui, você pergunta, o que que é isso? Não, é quando você vai lá no Instagram, tem uma função que você aparece como se fosse uma TV aberta para todo mundo. E aí, quem quiser, é só conectar no canal lá e assiste. Mas a primeira vez que fizeram isso e falaram para você, tenho certeza que você não sei o que que é isso. Aí, o que acontece? Para te explicar, deu alguma referência do que você já conhece. É como se fosse uma TV que você vai lá, conecta o canal e assiste. Certo? Ok. Ah, tá, entendi. Então você vê, somente conectou duas informações. Certo? As nossas emoções, como eu falei, estão no nosso subconsciente. Toda vez que vem algum fato que gera uma emoção, a sua mente vai buscar um evento anterior em que teve aquele mesmo sentimento. E aí, normalmente, ela vai para quê? Para ela ter uma reação parecida se você, na última vez, teve aquela reação e ela, vou falar como foi positiva, mas o positivo no sentido de que atendeu o que ela queria na época. Tá certo? Como que ela se comportou na época.
Nossa mente, na verdade, então tudo que acontece hoje e as dificuldades que você tem hoje em dia, ou mesmo gostos, você pode ter certeza que ela está lá na primeira infância. Porque na primeira infância você aprendeu os números, você aprendeu a letra A, a letra B, e todas as letras do alfabeto. Você aprendeu que B com A faz o som de Bá. Você aprendeu que 2 mais 2 são 4. Tudo isso lá na primeira infância. E hoje, quando você faz uma conta, quer queira, quer não, a sua mente, quando entra em emoção, ela, enquanto você está com uma conta normal, fala assim, ah, quanto que é 3 mais 3? 6. Agora você, ah, qual que é a tabuada do 8? Se você tiver alguma dificuldade, você vai, peraí, pum, sua mente vai lá no segundo ano, segunda série, e quando você estudou muito tabuada lá para decorar a tabuada. E se você Sim. teve uma má experiência com tabuada, se a professora, aquela professora exigente, chata, não sei o que lá, quando fala assim, quanto que é a tabuada? E a professora, quanto que é a tabuada? Quanto que é a tabuada? Eu tenho certeza que alguém que assistir isso já vai dar uma emoção negativa, porque naquela época a professora colocou ele contra a parede e aí ele se sentiu mal. Então, tudo que acontece com a criança é muito importante, porque ali ela está fazendo como se fosse a base do edifício. Se você faz uma base fraca, o que você vai construir em cima? Exato. Né? Eu quero construir, eu quero que meu filho seja. Não pode falar palavrão, né? Senão pode derrubar a gente, né? Eu quero que nosso filho seja nossa, o sucesso. Cara, faz uma base forte. E agora, e aí já vou dar uma cereja do bolo para aqueles que são pais ou querem ser pais. Uau. Pai, você é o maior hipnotizador do seu filho. Não é professor, não sou eu, não é sei lá, Pyong Lee ou qualquer Michael Arruda, que é meu mestre, não é nenhum desses. O maior hipnotizador do seu filho é você. Porque o que é hipnose? É qualquer sugestão, qualquer coisa que vai no subconsciente e fica lá gravado. E o poder dos pais, no que eles falam, para as crianças assimilarem e aceitarem aquilo como verdade, é muito grande. Por isso, pais, nunca falem que seu filho é burro, que ele não consegue aprender, que ele nunca vai dar certo, ou qualquer coisa pejorativa, principalmente nessa primeira fase. É um pecado você fazer isso, você está destruindo a vida do seu filho. E eu tenho certeza que você não quer fazer isso. As crianças mais do que acreditam, né? Elas absorvem isso, né? Elas se tornam de fato aquilo, né? Elas se tornam, é isso mesmo. Nossa, isso é muito rico. Tem razão. E isso geralmente acontece ali na primeira infância, por volta dos 6, 7 anos de idade, é isso? É, a primeira infância a gente fala que até os 6, 7 anos, Tá. né? Então ali que a mente da criança está construindo as suas bases. Depois, na segundo, vamos lá, dos 6 aos 12, ou dos 7 aos 14, depende da divisão, cada um faz tem um entendimento, mas pense que a solidificação. Tanto que que eu estava até estudando esses tempos sobre as energias masculina, feminina, e falam, né, que até os 7 anos os filhos estão mais próximos da mãe. Aí dos 7 dos 6 ao 12, 7 ao 14, se for menina, vai para o pai, se for menino, vai para. Ou melhor, os dois vão para o pai. O primeiro mais com a mãe, porque é o cuidado, que é tudo. Depois, quer explorar. Então, a primeira fase, ela quer ser cuidada, quer ser protegida ali. A segunda fase, ela quer ir para o mundo. Então, é a hora que o pai leva para o mundo. E aí, depois da terceira, que depois dos 12, 14, se for menina, volta para a mãe, se for menino, continua com o pai. Entendeu? Espelhando o pai, Entendi. né? Por que eu estou falando isso até? Voltando para o nosso assunto. Na primeira fase, quem casa vão mais olhar? A mãe. Sim. Então, a relação da mãe com o dinheiro, normalmente, ela é mais forte do que a relação do pai com o dinheiro. O pai é aquele que vai buscar o dinheiro, né? Até nas forças, não sei se você já fala sobre isso, o pai tem aquela energia de buscar o dinheiro. E, em regra, a mãe é a energia de cuidar do dinheiro, de guardar o dinheiro. Se você pensar na lógica da evolução humana, é isso, né? O homem saía para caçar e dava presa para a mãe, dividir e repartir entre a família. É muito interessante quando você entende os motivos, os porquês e as origens dos nossos meios, dos nossos anseios, das nossas Exato. dificuldades e também das nossas glórias.
Exato. Eu digo que até para tirar um pouco do peso da culpa das pessoas que não conseguem guardar dinheiro, né, que vive o hoje como se não houvesse amanhã, é um pouco da herança genética também, né? Porque se a gente analisa que de 10 mil anos antes de Cristo até 1900, a expectativa de vida era de 45, 40 anos de idade, né? Ou seja, nos últimos 120 anos, 125 anos, é que a expectativa de vida deu um boom e dobrou, né? E que a gente saiu de 40, 45 anos de idade para 80, 90. Hoje é normal as pessoas terem algum conhecido que chegou, que teve mais de 90 anos. E muitos já conhecem pessoas que chegaram aos 100. E a próxima geração, a tendência é ser cada vez mais longeva. Mas a nossa genética ainda está do tipo, vou sair para caçar e não sei se eu volto vivo. Então eu tenho que viver como se não houvesse amanhã, né? Isso Justamente. e aí entra a questão do não ter a visão de longo prazo, não ter o planejamento de longo prazo, que é onde a maioria dos pais acabam errando, aqui no Brasil em particular, em relação à criação dos filhos, a preparação para uma faculdade, a questão de a própria aposentadoria. 90% dos brasileiros não querem depender única e exclusivamente do INSS quando se aposentar. Porém, menos de 10% tem um plano de previdência privado. Então, acaba sendo. E não é por falta de recursos. O recurso também é escasso, a gente pode entrar nesse assunto. Mas é questão cultural. Não fomos treinados, não fomos lapidados para ter essa visão de longo prazo. Né? E eu acredito muito que toda essa herança, que parte pode ser genética, são os aprendizados que a gente pega na nossa infância, do que a gente vê os pais fazendo e do que os pais falam para a gente. Agora eu queria ouvir a sua opinião. O que eu faço fala tão alto quanto o que eu falo? O que você faz se fala tão alto quando você fala? Isso. Não, fala mais alto. Fala mais alto? Muito mais alto. Você quer ensinar, você vai lá e faz. Mostra como é que faz. O seu filho está te observando o tempo todo. E eles são uma esponjinha. Eles têm um radar que você fala assim, onde ele aprendeu isso, né? Quantas vezes a gente olha para nossos filhos? Exato. Você tem filhos, Thiago? Que idade são seus filhos mesmo? Meus filhos já estão criados. Um tem 28 e a outra tem 18. Ah, tá. Os meus estão com 14, Uhum. o Arthur, a Amanda 12. Um beijo para eles. E, e eles são uma esponjinha. É muito interessante. E desde que eu entrei até nessa fase de desenvolvimento pessoal, de entender a mente, tudo, você tem que ver como que eles aprendem e poucas vezes eu paro para ficar ensinando eles. Mas eles vêm eu falando, às vezes eu me comportando, ver isso. Quando eu vejo, estão fazendo. Eu falei, caramba, olha que coisa, né? Então, pais, mais importante, aquele ditado que a gente já conhece, né? Eu falo que os antigos, eles eram muito sábios. Eles apenas não tinham a teoria, mas a prática, muitas coisas eles tinham. Sim, Então, por exemplo, né? Como é que é? Faça, antes de falar, faça, sim. né? Então, O Michael comentou aí, todos nós temos que ter referência, né? Eu concordo 100%, né? Eu acho que, e até porque, num campo da programação neurolinguística, que foi onde eu acabei estudando também, me desenvolvendo, que é a arte da excelência humana, a arte e ciência da excelência humana. A gente fala muito de modelagem. Então, a gente pegar os bons exemplos e tomar como referência, né? E é o que a Valquíria está falando também, né? O exemplo vem do que fazemos, não do que falamos, né? É sobre isso. Às vezes você não tendo essa referência, isso depois, na fase adulta ou na adolescência, você pode buscar essa referência, né? Não fica limitado ao seu campo de convivência. Mas as crianças não têm essa opção. E aí, como é que faz? E aí, né? eu trago números. A gente vive num país onde a população ela é endividada, onde 80% das famílias brasileiras estão endividadas hoje. E quando fala endividada, não quer dizer inadimplente, quer dizer que tem dívidas. Ter Uhum. fatura do cartão de crédito é uma dívida a ser paga. Então, tem um monte de gente aí.
30% da população está com CPF negativado, a gente está falando de mais de 75 milhões de pessoas, e muitas vezes por conta de contas de R$ 100, de R$ 150, e são os exemplos que as crianças estão vendo, né? A gente está falando de uma população que 12% já sinalizou que não tem condição de pagar as dívidas que assumiu, mas fez a dívida, ou seja, usufruiu do crédito em algum momento, seja por necessidade, ou seja por uma vontade, por um consumo. As pessoas, elas compram um iPhone de, sei lá, 10, 15 mil reais e às vezes fica pechinchando para, de repente, trocar o óculos, né? Então, ou seja, qual é a mensagem que eu estou transmitindo para as minhas crianças? Um sistema que parece que quanto mais consumista a criança for, vai ser um adulto mais interessante, porque vai entrar numa sociedade consumista, ansiosa e por aí vai. E a gente não tem isso, não tem essa base financeira na escola. Ou seja, é dentro de casa. E qual é a mensagem que está sendo passada? Já que eu não tenho, por exemplo, só para eu não ficar muito longo aqui a minha fala, eu vim de uma geração onde não se falava de dinheiro dentro de casa. Pelo contrário, tinha vícios financeiros que prejudicavam dentro de casa. Então, eu já quebrei o ciclo porque eu fui estudar finanças porque eu queria um futuro diferente para os meus filhos. Eu prometi para mim mesmo que ia dar um futuro diferente para os meus filhos. E é uma geração inteira que é assim, que não tem a preparação, não teve dentro de casa a preparação e que, no silêncio, já está transmitindo tudo isso que aprendeu lá, nas primeiras infâncias. E aí fica a minha pergunta: como quebrar esse ciclo, Adalto? É difícil, né? É difícil porque é que você falou, é o que está enraizado na sua mente. E aí a gente fala que tem, em regra, três formas de você mudar uma crença que você tem. A primeira é o hábito, você criar o hábito, a repetição. O hábito, na verdade, já está no seu subconsciente também. Então, você ter a força de vontade de criar esse hábito. Poxa, mas como é que eu vou criar esse hábito? Do pequeno para o grande. Eu não Perfeito. consigo subir no 18º andar, né, num único pulo. Eu vou ter que fazer centenas de pulos. O que são esses pulos? São os degraus da escada. Então, a cada dia eu vou um degrauzinho. Então, você querer, por exemplo, você nunca falou sobre dinheiro com seus filhos. Aí você pega ele com 10 anos e fala assim, não, você tem que pegar seu dinheiro, separar em três, e isso para longo prazo, isso para curto prazo, isso para isso, e aí você não vai mais gastar. Tipo, é muita informação do pequeno para o grande. Então, faz o pequeno, dá um tempo para aquele hábito estar consolidado. Opa, vamos aumentar um degrau. Vamos depois mais um tanto, mais um pouquinho de informação. Vamos criar esse hábito. Porque aí a sua mente ela entende que é possível. Porque se ela entender, se sua mente entender que aquilo é impossível, ela nem começa. Exato, Entendeu? Então, exato. quando eu falo para você, você falou, quantos milhões? 70 e tantos milhões de brasileiros com dívidas, né? 78 milhões de brasileiros hoje. Então, 78 milhões de brasileiros com dívidas. Aí você vai para ele assim, não, não, você tem que pagar todas as suas dívidas e guardar 1 milhão para sua de reserva de emergência. Ele Sim, fala assim, não vou fazer nada, não para. é para mim essa conversa, né? Não é exato, já começa isso, não é para É, mim. é, Está muito distante da realidade dele. Ele não consegue enxergar que aquilo seja possível. E é, quando você não enxerga que aquilo é possível, você não começa. A exato. gente, você deve ter aprendido também, me corrija se eu estiver errado. Mas para você fazer uma ação, ela não pode ser nem muito, muito fácil para você, que você não tem uma motivação também para fazer aquilo, porque você acha que aquilo é irrelevante. E nem pode ser muito difícil que você acredite que não seja possível fazer Alcançável. Sim, alcançar. sim, Entendeu? Então, esse é o grande segredo. Você vê assim, tá, que passo que eu posso dar que seja fácil, que eu consiga fazer, mas nem tão fácil que eu acho que seja irrelevante, que eu tenha algum motivo, mas também nem tão difícil que seja impossível de eu conseguir fazer. sim.
É né? isso mesmo. Então, vamos lá, primeiro passo, o hábito. Segunda mudança do seu subconsciente, uma forte emoção. Tem aquelas Perfeito. pessoas que vai lá quebram, mas quebra feio, e aí ela descobre o porquê que ela quebrou. Ela fala assim, nunca mais. De repente ela vai lá, quebra, vê os filhos, tem que tirar os filhos da escola, ou não tem o que nem comida para pôr dentro de casa. E aí essas pessoas mudam assim, "Cara, nunca mais vou fazer meus filhos passarem por isso. Nunca mais vou Exato. fazer minha família, sabe, ser despejada, parar o caminhão aí, arrancar tudo que eu tenho de casa e jogar não sei onde, na casa de uma familiar que de repente me aceitou. Nunca mais vou passar por isso. E essa pessoa às vezes muda de tal forma que ela começa a entender e aplicar as coisas que precisam para ela ter uma prosperidade financeira. Exato. Conhece caso assim? Opa, eu passei por isso. Olha. É o que eu E o chamo de terceiro. promessas silenciosas, né? Que a gente faz para nós mesmos, mas são as mais poderosas. São as mais poderosas. Eu gosto, para facilitar o entendimento do pessoal, geralmente nas palestras que eu dou, tento filtrar assim por idade, né? Então, as pessoas contemporâneas a mim, tá ali na faixa acima, vou dizer, de 30 anos, a maioria lembra exatamente o que estava fazendo naquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, né? Então, tem a memória é muito viva porque está vinculado a uma emoção muito forte que sentiu naquele dia, né? Aquele espanto, a incredulidade, né, em relação ao que estava vendo na TV, ao vivo, né? Assim como as pessoas barba branca, um pouquinho mais velhas, lembram exatamente o que estava fazendo naquele 1º de maio, quando Ayrton Senna morreu, né? Então, são memórias, ou quem tem filhos, né, lembra exatamente o dia do nascimento dos filhos. São, é, quando a gente consegue vincular a essa emoção a um objetivo, por exemplo, como vou mudar, não quero que meus filhos passem por isso, né? Você vira uma máquina, né? O corpo vai começar a trabalhar na direção daquilo, né? Mas tem como fazer isso de forma proposital, né? Isso que é o mais legal. E eu gosto muito de usar, né, para isso o quadro dos sonhos, que é uma coisa muito simples de fazer. Não sei se você já usou isso, trabalha com isso, o que você acha disso? Eu acho que assim, tudo que se torna mais palpável facilita o entendimento, principalmente para a criança, que a criança ela tem uma imaginação muito forte, né? Mas o concreto para ela ainda está descobrindo o concreto para depois ir para o imaterial. Então, para ela as Sim, coisas são muito concretas. Então, mesmo na imaginação dela, é concreto. Então, se ela pegar essa caneta e falar assim, nossa, isso aqui é um avião, ela está assim, na imaginação dela, ela está vendo o avião concreto e ela está pegando o negócio. Agora você fala para ela assim, ó, e é possível fazer isso. Você vai ligar e imaginar o avião passando. A mesma coisa. Ela precisa do concreto para ela conseguir fazer, criar aquela imaginação. E mesmo Jesus, né? Lembra, se você ver a maior parte dos milagres de Jesus, ele fazia alguma coisa concreta, né? Então você pega assim, ali, cuspiu no barro, passou no olho lá da é, pessoa, né? Para a pessoa lavou, agora pode lavar que você vai enxergar. Daí a pessoa lava e enxergava. Então, tudo quando sim, faz isso concreto facilita esse entendimento. E quer queira, quer não, todos nós que graças a Deus enxergamos, nós acabamos dependendo muito da visão. Nós colocamos sim, na visão a maior parte das nossas informações que nós recebemos. Então, se tornar algo visual, muda completamente o jogo. Então, o quadro dos sonhos, faço, preciso, na verdade, eu deveria fazer mais, porque o meu eu fiz e eu confesso que está desatualizado, então eu deveria fazer mais. Você até me lembrou de uma tarefa que eu preciso fazer muito importante boa. para poder atingir esses objetivos aí, que é o meu interesse, né? Que é impactar cada vez mais gente aí. Principalmente, eu adoro, assim, nem agradeci o convite, né? Você ter feito o convite para mim, mas eu Imagina. falar para paz, para mim isso me brilha os olhos. Dois assuntos que me pegam, que me motivam, são paz e herói, né? Não é à toa que eu também sou policial, Uau, então é, então eu né, trabalho com isso. E aí eu fui para essa outra parte que, assim, de ajudar as pessoas. O meu foco muito é ajudar as pessoas. E do outro lado, agora assim, não.
Agora entender o que prende a mente das pessoas, né? O que está prendendo na mente das pessoas. Então é fantástico. Então, obrigado pela oportunidade novamente, viu, Thiago? Imagina, está Só sendo muito é, rico. Pode, faltou pode, falar terceira forma de você alterar o seu subconsciente, que é através da hipnoterapia. boa. Porque o que é a hipnose? A hipnose é a nossa mente consciente, ela é uma empregada da mente subconsciente. Você sabia disso? Sim, sim, eu estudei um pouco da hipnose ericksoniana, mas não a fundo como você. A mente consciente, ela é como se fosse essa empregada do subconsciente. Então, ela aprende as coisas e vai lá e manda o seu subconsciente. Se o seu subconsciente, que é 80 e, como é que é? 88 a 95% da sua capacidade mental, é do seu subconsciente, ele vai e fala assim para ele: não, 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 isso está errado. Acabou. Não aprendeu nada, não ficou nada. Por isso, nem que eu falei, tem que ser só um pouquinho. Tem que ser um pouquinho por vez na questão do hábito. E aí a mente consciente, essa empregada, ela tem um negócio que ela chama de fator crítico, que é você ficar filtrando as informações que chegam. Porque, por exemplo, você torce para que time? Palmeiras. Palmeiras, então tá bom. Sou São Paulino. Se eu falar Tá. para você, São Paulo é muito melhor que o Palmeiras. Contra fatos no argumentos, né? Mas o que acontece? Isso para o seu subconsciente é um absurdo. Entendeu? Então, quando vem essa informação, ela já trava o seu consciente, não deixa nem para o seu subconsciente. O Sim. subconsciente, ela assim, meu subconsciente é todo verde. O que você está É, falando de tricolor aqui? Esquece. Entendeu? é. Mas aí, se você parar para pensar, esse negócio de tudo tinha tudo cíclico, né? Na década de 90, era o São Paulo ali, né? Exato, 92, exato. 93, 94, era o São Paulo. É. E aí, se eu virasse para você e falasse a mesma coisa, você ia falar assim, novamente, você ia falar negativo. Então, Início assim, dos por mais anos que eu, 2000 também, foi tricampeão brasileiro seguido, enfim, né? é, enfim, não quero Uhum. polemizar aqui, senão vamos ser cancelados, né? Ai, É, parece. Estou preocupado com isso não. Mas o fato é que se é alguma coisa que no seu subconsciente está muito definido, não adianta chegar essa informação dessa forma. A mente consciente ela bloqueia, ela já trava aquela informação. Então isso chama fator crítico. E pela hipnoterapia, porque a hipnose é a ferramenta da hipnoterapia, a gente consegue driblar esse fator crítico para falar direto com o subconsciente. E nesse falar direto com o subconsciente é a hora que a gente consegue colocar lá uma informação nova, uma informação que seja boa, positiva para você. Ou mesmo só te dar um outro olhar sobre um fato seu do passado que originou aquelas suas crenças, vai te dar um novo olhar sobre aquilo, porque quando você muda o ângulo, você pode mudar totalmente seu julgamento. perfeito. Onde isso, novamente, vamos trazer a metáfora do futebol, no VAR. Uhum. O juiz É, fala, apitou pênalti. Aí vem a hipnoterapia e fala assim, vamos olhar de outro ângulo? Vem cá, juizão. Aí a é isso. hipnoterapia chama a pessoa lá, volta no tempo, volta no lance, assim, olha desse outro ângulo aqui. Aí o juiz fala assim, nossa, não tocou mesmo, né? Tá bom, cancela o pênalti, vida É. que segue. E é engraçado porque as pessoas ainda associam muito a hipnoterapia, a hipnose como um todo, com aquela coisa circense, né? Ó, Michael, eu não sei quem é o Guido Palomba, mas podemos arranjar esse bate-papo aí, viu? Aceito sugestões, sim. É, Poxa, é mas uma pena que eu não estou conseguindo, meus comentários não estão subindo aqui, você acredita? Eu queria ver os comentários, mas os meus não estão subindo. Uma pena. Aí você vai é, o, respondendo pro pessoal aí então, porque eu não estou conseguindo eu vou enxergar os acompanhando comentários. aqui, eu vou te passando, eu vou te passando. Tá bom. O Michael comentou, gostaria muito de ver o doutor Adalto falando comigo e com o incrível Guido Palomba. Eu não conheço, Guido Palomba, não estou lembrado também de nome. Vou até anotar aqui mas depois para ver quem que é. podemos desenhar isso daí sim. Falando da hipnose, as pessoas ainda veem a hipnose como aquela coisa circense de vai imitar um macaco e tal, não sei o quê.
E é muito mais delicado, sutil e profundo que isso, né? E as pessoas, muitas se auto-hipnotizam no dia a dia e nem percebem. E eu sempre uso o exemplo daquelas pessoas que choram assistindo um filme. O filme é uma imagem, não é real aquilo, mas o cérebro não distingue o que é imagem do que é real, e aquilo lá é tão emocionante para ela que o corpo reage. Né? O sistema límbico manda para as glândulas, falando: agora é hora de chorar, agora é hora de salivar, agora é hora de correr, enfim. Mas não é real. E as pessoas sabem que não é real, e mesmo assim se emocionam. Elas, quer queira, quer não, elas entraram num estado hipnótico. Né? Faz sentido isso? Sim, 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 você está super certo. Toda vez que eu vou trazer também algum exemplo falando para as pessoas, explicando um pouquinho sobre hipnose e falando que ela é muito mais natural do que a gente acredita, eu trago justamente esse exemplo, essa metáfora do filme. Eu falo assim, você está olhando a imagem. Aquilo realmente está acontecendo? Não. E se estiver acontecendo, está acontecendo naquele momento? Não, porque o filme é um gravado, né? Então já aconteceu. Então, assim, não é aquilo não é real, não é naquele momento. É você? É sobre a sua história? Não. E por que você se emociona então, né? Porque na verdade nunca é sobre o outro, tudo é É, sobre nós. exato. Na verdade, quando você está assistindo o filme e você se emociona, por que alguns se emocionam, outros não? Porque depende da sua história. Tá? Qual que é a sua história? Se a sua história se conecta com o filme, provavelmente, quando você está no momento de emoção do filme, que conecta com o momento de emoção da sua vida, você vai lá se emocionar. É engraçado isso você falando, porque eu me emociono muito vendo filmes, aqueles filmes de esporte, onde tem a superação no final e tem a vitória. Né? Mas naquele filme do drama e não sei o quê, e aquela coisa mamão com açúcar, eu passo a vira a página, não consigo conectar. Então, é para você ver, como eu falei, é a sua história. Então, nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Na verdade, nós somos todos egoístas. Fala a grande verdade. Em que sentido? Não é que a gente é egoísta de não pensar no próximo, mas é porque sempre no final você tem algum benefício com aquilo. Até porque quando a gente faz alguma coisa para alguém, você não se sente melhor? Sim, Não é a grande verdade? Inclusive, quando alguém está deprimido, sabe o que ela tem que fazer? Alguma coisa para uma outra pessoa. Em regra, isso vai ajudar muito essa pessoa que está deprimida. Se ela conseguir fazer algo para alguém, isso vai mostrar para ela que ela é importante, que ela tem que fazer algo. Ela começa a ver alguma coisa na frente. Isso já muda completamente o jogo. que legal. Aí é muito legal isso. Eu fico fascinado quando eu vou falar da mente e entender, né, o que está por trás. Porque eu posso falar a grande verdade, Thiago, e aí para todo mundo, grava isso. Não importa o que está acontecendo fora. Só importa em um lugar o que está acontecendo, dentro da sua cabeça. Boa, boa. Então, assim, eu quebrei, eu fali, eu não tenho como pagar tudo do seu cartão. O que está acontecendo dentro da sua mente? Se vier assim, nossa, eu sou um fracassado mesmo. E, nossa, eu não dou certo mesmo. Nossa, mais uma vez. Ou, nossa, eu nunca vou conseguir me levantar. Se isso está na sua mente e nisso você está acreditando, você vai ficar muito mal. Agora, se você fala assim, caramba, isso que deu errado, mas não, mas aprendi. Isso aqui nunca perco, né? Ou eu acerto, ou eu ganho, ou eu aprendo. Putz, aprendi aqui, já entendi a lição. A próxima eu não caiu nessa. Vamos para a próxima. É o mesmo fato, mas eu estou trazendo uma nova mentalidade sobre aquele fato. Muda o jogo. E aquele Boa. evento que era para ser uma âncora na sua vida, de te puxar para baixo, te derrubar, ela serve de mola para te impulsionar para sua vida, te impulsionar para um Perfeito. outro projeto, te impulsionar para você sair e ser sua melhor versão. Porque é isso que eu brigo todo dia eu trago nas minhas redes, falo assim, cara, você pode ser melhor. Ou faça o seu melhor hoje, que pode não ser melhor que ontem, mas é o seu melhor hoje.
Ah, não tive uma boa noite de sono, não vou conseguir render muito no trabalho, não vou conseguir fazer a ginástica como eu gostaria. Tá tudo bem, faz o seu melhor hoje. Faça o seu melhor hoje, todos os dias. E não é o melhor, a gente fala assim, melhor que ontem. Mas não precisa ser melhor que ontem, precisa ser melhor que você pode hoje. Que às vezes não é o melhor de ontem. Às vezes você não está num bom dia, tá tudo bem, aceita isso também. Né? A Exato. gente precisa trazer um pouquinho de aceitação. A gente é É. muito, eu falo assim, nós temos que ser nossos melhores amigos. O melhor amigo, quando ele chega para você e fala assim, cara, não tô bem, sei o que lá, você faz o quê? Você fala pra ele, ah, você é um bosta mesmo. Você, pô, você também. Você é Né? um Não. ingrato, né? Não, você pega o seu melhor amigo e faz o quê? Cara, bora lá, meu. Não, levanta a cabeça. Ou, vem cá, né? Vamos trocar uma ideia, desabafa aí, o que aconteceu? Daí fala, e pronto, agora tá isso. Vambora, bola pra frente. O que você precisa aí? Né? Boa. Ó, a Viviane Santos trouxe para a gente aqui. O Guido Palombo é um psiquiatra renomado especialista em laudo forense, responsável por diagnósticos famosos, como o caso da Suzanne von Richthofen, né? Obrigado, Vivi, obrigado. Acho que É verdade, lembrei. eu não lembrava do nome especificamente, mas eu lembro desse caso, dessa pessoa assim. Não sei, vamos de repente tentar, né? Por que não? A gente chega Por que lá. não, né? Estamos pequenininho, Vamos. mas nessa hora eu gosto de lembrar da Carol Dweck, se eu não me engano, que ela trouxe a questão da a mentalidade de crescimento, que eu acho muito legal, que eu falo às vezes com os meus aluninhos, né, no projeto que eu participo aí, dou aula no curso técnico em administração. É uma coisa você pega uma realidade e fala assim, eu não sei. O eu não sei vira uma aceitação. Pronto, eu não sei, não tem mais o que fazer. Agora, se fala, eu não sei ainda, você já se colocou numa posição de que eu vou aprender, eu vou melhorar. E é impressionante como uma palavrinha muda todo o contexto. É muito louco isso. E eu acho que esse tipo de mentalidade a gente deve passar para as crianças. Voltando de novo, falando lá da formação das crenças e tudo mais, porque se você crava, igual você comentou no começo da live, e chama a criança, você é incapaz, ela vai adotar que ela é incapaz. Você não conseguiu fazer isso ainda. Você já está passando uma mensagem diferente, né? E aí você está transformando um adulto melhor lá na frente, né? Nessa visão de longo prazo. Faz sentido tudo isso, doutor? Faz muito sentido, cara. Como eu falei, falar para pais, né, para mim é algo muito gratificante, porque eu acredito que a gente vai transformar uma geração, e você está fazendo um grande trabalho nisso, não olhando para os filhos diretamente, mas olhando para os pais. Porque Sim, quando os pais mudarem, aí os filhos mudam. exato. Eu falo o seguinte, lá na hipnoterapia, quando a gente vai atender crianças, a gente faz assim, uma escada se lava de cima para baixo. O que quer dizer isso? Você vai olhar para a criança, quase sempre, papai e mamãe. É, Vai doer, mas eu vou falar. é, O que você olhar no seu filho e você não gostar, procure em você ou no seu cônjuge. é isso aí. É isso Porque mesmo. provavelmente, se você não gosta, é até em você mesmo, tá? É, Antes que aponte o dedo pro cônjuge, não, com certeza ele ou ela, né? Dependendo de quem tá falando. Cara, pode ter certeza que se tá doendo em você, é alguma coisa que você tem que olhar. Deus é tão perfeito, né, que até na biologia ele mostra pra gente, né, que quando eu estou apontando o dedo para alguém, eu estou apontando três dedos para mim mesmo, né? É É bem isso impressionante mesmo. isso. É bem isso Então, mesmo. é só questão de olhar para a própria biologia e falar assim, o que que eu não estou gostando em mim é três vezes maior do que o que eu estou apontando na outra pessoa, né? Ô, É Michael, justamente eu isso. sou consultor de investimentos e hoje educador financeiro. Então, e a minha missão hoje é ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida através da educação financeira. E como o Adalto estava falando, falar de educação financeira infantil
inevitavelmente é falar da educação financeira dos pais. Então, comprar um livro de educação financeira infantil é um excelente começo, mas se dá o livro na mão da criança, não vai ter impacto nenhum se ela continua vendo os pais com maus hábitos financeiros, se não tem conversa dentro de casa sobre o assunto. Porque o silêncio também ensina. Só que o silêncio ensina, vamos dizer assim, através dos outros, através das mídias, através das propagandas. Então, o silêncio, ele não é bom se você quiser mudar uma história. E aí, eu convoco os pais que não estão felizes com a sua condição financeira atual, os pais que de repente, sofreram a vida inteira por maus hábitos financeiros ou pela falta de conhecimento sobre finanças. Fala assim, você quer repetir isso para os seus filhos? Nenhum pai quer um mal para os filhos. Os pais querem que a próxima geração seja melhor do que a geração atual. Né? Então, o que a gente tem que fazer para a próxima geração ser melhor do que a nossa? A gente tem que ir nos gargalos, tem que ir lá na primeira infância, tem que ir lá nas crenças onde que o dinheiro é sujo, pessoa rica, vamos dizer assim, é mau caráter, de que deixa a vida me levar. E vamos mudar isso? Vamos cutucar a ferida, né? Porque crescer dói, gente. Crescer dói, não tem almoço grátis, né? Se eu puder complementar, Thiago, na verdade, a vida vai ser feita de dores. Sim, Aí, assim, quais dores você escolhe ter? A dor do exato, crescimento ou a dor de permanecer no lugar e ter nessas dores, no caso de dinheiro, de dívidas, de privação, de poder comprar o que você quer? Qual dor que você quer enfrentar? A dor de não poder sair no final de semana porque não tem dinheiro? Ou no começo da sua vida, ou quando está no momento de transição, você perdeu o final de semana estudando, trabalhando, fazendo novos cursos, que é o seu tempo livre, sabe? Investindo nele para ter novos conhecimentos e galgar novos ares e fazer novas coisas e, enfim, ter novos retornos. É o que a gente está fazendo aqui, exato, né? Nós exato. trabalhamos já o dia inteiro, porque eu acredito que o Thiago também, eu trabalhei o dia inteiro, e estou aqui à noite para doar o meu tempo para vocês, né, conseguirem crescer, conseguir entender um pouco mais sobre vocês, porque quando a gente entende mais sobre a gente consegue mais entender sobre o outro. E o outro a gente está falando agora, hoje, o foco é no nosso filho. Exato. Para entender seu filho, você precisa se entender. Você precisa entender que lá atrás, quando seu pai tratava de dinheiro e falava sobre justamente essas frases que são essenciais, né, são impactantes na nossa vida, né, Thiago? Ah, dinheiro não dá em árvore, É. de que, Isso é caro, né, né? isso é caro, enfim, todas aquelas crenças foram imbuídas em você. E é isso que você vai transmitir para o seu filho? É Exato. isso que você quer para ele? E só um outro detalhe, você convocou, achei muito legal essa palavra, convocação. Também vou começar assim, eu convoco os pais a É. mudarem e transformarem a vida dos filhos. E eu convocaria, sabe também, aqueles pais que prosperaram na vida. Por quê? Porque muitos prosperaram trabalhando muito. E estão até Sim, hoje trabalhando muito. E aí, por culpa que eles não, normalmente não se assumem, mas eles acabam facilitando demais a vida dos filhos. Acaba dando para os filhos uma condição que ele sempre quis ter. exato. Mas posso falar a verdade? Não é fazer que sofram as privações que você teve, mas dar as lições necessárias para que eles entendam o valor do dinheiro, né? O valor financeiro, a importância de guardar. E eu tenho Sim, certeza que você faz um trabalho maravilhoso sobre isso, né, Thiago? perfeito, perfeito. Eu acho que é exatamente isso aí é muito importante o tema. Acho que foi sensacional a colocação, porque de fato, até porque na parte de consultoria de investimentos, eu lido com muita gente que é muito boa em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, mas que não sabe lidar com ele, né? Se torna um especialista na sua área, são muito bons, mas não sabe lidar com dinheiro. E assim, até para trazer para o Michael, que ele também fez uns comentários aqui, e para começar a ajudar ele também a já mudar a relação dele com o dinheiro. A primeira coisa é entender assim, o que é o dinheiro para você? Né? Eu acho que isso é o mais importante. E a Isabel Flora perguntou qual é a dor que você quer enfrentar. Eu acho que isso é muito rico.
Uma vez, estava inclusive no Protagon, um jovem lá me abordou, né? E aí me viu e falou assim, ó, eu queria te fazer uma pergunta, aleatória, assim, do nada, né? Falou assim, tô vendo você aí, bem postura e tal, não sei o quê, dá para ver que você é uma pessoa que está indo bem na vida e tal, não sei o quê. Quanta dor eu tenho que aguentar para poder me dar bem na vida? E aquilo me fez pensar, cara, porque eu, particularmente, eu acredito que não é sobre quanta dor a gente aguenta suportar. Concordo que dos ensinamentos lá do Rock Balboa, né, de não é quanto você bate, é quanto que você aguenta apanhar, mas, e se for puxar a história do Rock Balboa, tem isso também, não é sobre a quantidade de dor que a gente aguenta, é sobre o porquê que a gente está se sujeitando àquilo. Qual o nosso propósito, afinal de contas? E aí eu recorro a um pensador, né, Nietzsche, que fala que o homem que tem um porquê aguenta quase todo o como. E essa frase me veio num livro que foi um soco no nosso estômago, chamado Em Busca do Sentido, do Dr. Viktor Frankl, que ele é um psiquiatra, psicanalista, judeu, que foi submetido ao Holocausto, às barbáries do Holocausto. E ele começou a estudar o que diferenciava as pessoas que amanheciam mortas daquelas que sobreviveram e foram resgatadas. E na conclusão dele está essa questão do poder do propósito, o poder de você ter algo pelaquilo que você aguenta se sujeitar. E o Holocausto, gente, não precisa dizer, né? Eles tiraram tudo das pessoas. Eu digo, das joias, às famílias, ao pelo do corpo, à dignidade. E ainda assim, alguns suportaram. Muitos morreram no dia 1º de janeiro, porque eles imaginavam que no dia 31 de dezembro, por ser ano novo, o coração bom ia ser aquecido dos alemães e eles iam ser libertados. E quando eles percebiam a dura realidade do dia 1º de janeiro, eles simplesmente não levantavam mais. Né? Eu acho que é muito disso. Tem sim a questão da qual dor que a gente vai querer suportar, mas é por que, que eu estou suportando essa dor? O que, que me move a isso? Será que é para os meus filhos ter um futuro melhor, um futuro mais próspero, saberem fazer escolhas mais conscientes, saber controlar o desejo, o impulso? Não, é para ter uma vida, de repente, do que eu estou fazendo aqui. Tá tudo bem, são escolhas, né? Como já foi dito aí durante o nosso bate-papo. Já estamos com 50 minutos de live, uma pena. Se pudesse, ficava aqui mais horas ainda. Era para ser 30, 40 minutos, mas tá tão bom o bate-papo que eu acabei deixando tocar. Vamos para os finalmente, vamos para o encerramento. O que, que você tem para falar para o pessoal que está aí com a gente, quem vai ver gravado também? Tiagão, valeu muito, muito a pena. Tenho certeza que a gente contribuiu muito aí para as pessoas aí, para quem pôde assistir, quer seja ao vivo, quer seja depois da live. E queria trazer sobre talvez talvez essa reflexão que você fez sobre as dores, né, sobre a motivação. Às vezes a gente tem um motivo muito forte para fazer algo e por vezes aquele motivo parece não ser suficiente. Por vezes aquele motivo parece não ser suficiente. Quando isso acontecer, eu vou sugerir para a pessoa parar um minuto em um lugar que ela possa se encontrar consigo mesma. De repente, coloca uma música que ela se identifique e permita sentir aquela dor. Quando sentir aquela dor, ela pensa assim: qual que é a primeira vez que eu senti essa dor? Quando você fizer isso, você vai lá naquela situação e veja o que você pode aprender com ela, o que você pode mudar com Uau. ela, o que você pode fazer diferente que você fez naquela época, o que você sentiu diferente. E principalmente, perdoar. Perdoar todo mundo que está envolvido naquela situação. Porque eu tenho certeza que no futuro, seus filhos vão estar na cadeira no divã falando de vocês. E eu tenho certeza que vocês fizeram a melhor coisa, o melhor que vocês podiam.
Então, quem fez também, cuidou de você e também teve os erros com você, tenha certeza que também fez o melhor que eles podiam com o que eles sabiam naquela época. Não são seus pais de hoje, são seus Exato. pais de quando você era uma criança. Então, se eles erraram com você, perdoe eles, não sabiam o que estavam fazendo, eles não tinham noção do impacto que isso causou na sua vida. E quando você volta para aquela cena, enxerga ela de novo e dá um novo significado, vendo que eles não fizeram por mal, mas eles fizeram o que eles achavam que era devido, isso pode mudar uma chave na sua cabeça e como aquela brincadeira de você empilhar dominó, ele faz assim, pum, aí vai cair nas pecinhas do dominó e talvez isso seja o início da sua grande transformação. Então fica Uau! essa dica Nossa, isso para é que vocês poderoso demais, possam. cara. É Até poderoso demais. arrepio. Então fica essa dica. Um abraço no coração para todos vocês aí. Obrigado novamente, Nossa, Thiago, pela oportunidade. E estou à disposição sensacional. aí de, novamente, aí a gente trocar mais ideias sobre o assunto, porque eu acho que nós estamos imbuídos, e acho que é muito legal desse movimento que nós fazemos lá do Olimpo, que cada um ali quer melhorar o mundo, cada um à sua forma, cada um com o seu conhecimento. Exato. E todos nós somos melhor juntos. Todos nós somos melhor juntos. Então vamos se unir, vamos incentivar mesmo quem quer esse melhor para todo mundo. Tem tanta tranqueira aí pelo mundo, então vamos fazer essa corrente do bem aí. Um grande abraço, Você vai estar dia obrigado pelo 8 seu lá no tempo. encontro? Não vou estar, não vou estar, Uh, eu vou estar viajando, mas é por Puxa. motivo. Ah, mas não, vai ter oportunidade ainda. Quero te encontrar pessoalmente e dar um abraço, porque para agradecer de verdade. Olha, e esse fechamento sensacional, cara. Gratidão, gratidão mesmo. Que Deus abençoe seu coração e sua família, viu? Amém. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Thiago. Grande abraço. Um abraço. Até mais. Gente do céu, tô aqui sem fôlego. Demais. Adalto Rodrigues, quem não acompanha, pode seguir no Instagram. Eu, Adalto Rodrigues, vale muito a pena. Esse fechamento foi sensacional. Amanhã, a Viviane Santos vai estar aqui. Vamos falar sobre compras por impulso e a impulsão. Vai ser também sensacional. Recomendo. Viviane é mentora de alta performance, faz terapia clínica com programação neurolinguística. Então, amanhã às 8 da noite aqui e na quinta-feira é uma experiência Dinheiro em Família. Essa experiência Dinheiro em Família não vai ser aqui no Instagram, tá? Vai ser uma live fechada. Eu vou passar o link para quem estiver no grupo do WhatsApp, na minha lista VIP. Então, para quem quiser participar, no meu perfil tem o link para entrar no grupo, onde eu vou compartilhar essa live que a gente vai falar da experiência Dinheiro em Família, onde vai ser tão rico quanto esse bate-papo foi aqui agora, viu, gente? Uma boa noite para vocês. Espero encontrar vocês. Espero te encontrar, Isabel, lá no dia 8, no evento presencial. E vamos marcar para a gente fazer um bate-papo aqui também. Está mais do que convidada para a gente fazer um bate-papo aqui de valor com você, viu? Um abraço para todos. Uma boa noite. Deus abençoe vocês. Marco, obrigado. Manda mensagem para mim no privado que eu te respondo, tá bom? Até mais, pessoal.